A série Harry Potter não vai ser livre para todos os públicos. Fala aí, bruxões, beleza? Como assim a primeira temporada, cheia de magia, mais leve do que os outros livros, não vai ser livre para todos os públicos? Qual vai ser a classificação indicativa? Talvez a maioria das pessoas reconheça Harry Potter e a Pedra Filosofal como a história mais leve da saga. É o livro da chegada a Hogwarts, do chapéu seletor, das aulas, do quadribol, a descoberta do mundo bruxo e toda aquela magia. Mas a classificação indicativa da primeira temporada da série, que atualmente está em pós-produção, indica que a história vai ter um toque um pouquinho mais pesado. A série recebeu a classificação TV-14 nos Estados Unidos, que é equivalente à classificação indicativa aqui no Brasil para maiores de 14 anos. E essa informação está nos registros da própria plataforma. Isso acabou chamando a atenção, porque os filmes começam com uma proposta muito mais voltada ao público infantil. Então hoje eu vou responder a pergunta: por que uma adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal pode ser considerada para maiores de 14 anos, e principalmente se o primeiro livro é realmente mais pesado do que o filme fez parecer. Quando Harry Potter e a Pedra Filosofal chegou aos cinemas em 2001, a proposta era apresentar aquele universo para toda a família. Os primeiros filmes tinham a fotografia mais clara, humor constante e várias situações do livro foram suavizadas visualmente. Conforme a história foi avançando, a classificação indicativa foi acompanhando o seu tom. Nos Estados Unidos, os 3 primeiros filmes receberam a classificação indicativa de PG, que significa basicamente que é livre, mas é recomendado que os pais supervisionem, que seja assistido com os pais. Ou seja, os filmes podiam apresentar algumas cenas que requeriam a supervisão de responsáveis. A partir de Cálice de Fogo, a classificação foi PG-13, ou seja, pais fortemente alertados. Nessa categoria, alguns conteúdos podem não ser adequados para menores de 13 anos, normalmente por conta da violência mais intensa, cenas assustadoras ou temas mais maduros. Cálice de Fogo tem cenas de mutilação, ataques, assassinato e o retorno do Voldemort, que é bem assustador. Essa classificação foi mantida até o filme Ordem da Fênix. E aí, Enigma do Príncipe voltou para PG, ou seja, livre, mas com supervisão dos pais. No Brasil, a progressão também aconteceu de forma parecida. Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban eram livres para todos os públicos. Cálice de Fogo recebeu a classificação de 10 anos, que permaneceu em Ordem da Fênix e o Enigma do Príncipe. E foi somente em Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, que o filme foi classificado inadequado para menores de 14 anos, por conta do aumento da violência e da intensidade da história. Então a gente já começa com a primeira temporada da série Harry Potter com essa classificação que os últimos filmes tiveram. Isso quer dizer que a série vai começar pesada, cheia de morte, violência, caos, terror? Não necessariamente. Uma classificação desse tipo leva em consideração também a intensidade emocional, ameaça, medo, violência e temas mais sensíveis apresentados de forma mais realista. E quando nós falamos do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, esse material mais sensível está presente desde o começo. O livro começa logo no primeiro capítulo falando de assassinato, antes mesmo da gente conhecer o Harry. Lilian e Tiago Potter são mortos dentro de casa por Voldemort, que entra no quarto para matar um bebê de pouco mais de 1 ano. Nos filmes isso aparece rapidamente e a cena, apesar do contexto, não mostra nada tão explícito. No livro nós não vemos a cena, a informação é passada. Mas nós já vimos que na série foram gravadas cenas em Godric's Hollow. Tem o material que saiu disso. O que quer dizer que provavelmente a série vai mostrar esse momento. Então, ele vai ser mais explorado. Isso tá ali logo no primeiro capítulo de Harry Potter. No livro, a infância do Harry é muito mais pesada do que é no filme. No filme só é mostrado os acontecimentos do presente, onde os Dursley no máximo são grosseiros com o Harry e a única forma mais violenta ali é quando o Walter pega ele pelos cabelos e coloca dentro do armário. No filme, os Dursley são retratados muito mais de uma forma caricata do que propriamente cruéis como eles são. No livro são narrados diversos acontecimentos da infância do Harry, de violência física, ele apanhando do primo, apanhando na escola, sofrendo bullying, a Petúnia
cortando o cabelo dele à força, ele sendo jogado ali no armário, como aparece no teaser, né? Então o Harry fica, às vezes, quase um mês trancado naquele armário de castigo, ele fica praticamente sem comer, ele sofre abusos não só psicológico, mas físico também. Ele tanto sofre constantes agressões que o óculos dele é remendado por conta dos socos que ele tomava na cara do próprio primo. Então a história é construída sobre uma infância marcada pelo abandono, negligência, abuso psicológico, elementos presentes desde o começo do livro. Só que, explorando isso de forma mais fiel e profunda, já justifica essa classificação indicativa para a primeira temporada. Porque aí a gente sai dessa vivência do Harry, dos abusos, ele descobrindo que é um bruxo, uma coisa super mágica, beco diagonal, e ele vai pra escola, e nossa, tudo é incrível, realmente, tudo é muito incrível. Mas não quer dizer que não existam momentos na história, enquanto ele está em Hogwarts, que também não sejam pesados. Quando eles enfrentam o Trasgo no banheiro, por exemplo, no livro é uma cena de tensão. Todos os alunos estão em pânico, os professores buscando pelo Trasgo na escola, um caos, a Hermione sozinha trancada no banheiro, e o Harry e o Ron sem nenhuma experiência vão enfrentar aquela criatura gigantesca e violenta. E aí no filme a gente tem doses de tensão na cena, sim, mas ela também tem um lado voltado pro humor. Em vários momentos a gente dá algumas risadas nessa cena. É uma coisa tipo assim, nossa, eles estão encrencados, hein? Olha, a cena não passa um risco de morte, sabe, no filme. Essa é a verdade. No livro a cena é um pouco mais tensa e isso é muito injustificável porque no livro a gente tá lendo e a nossa imaginação é responsável por criar a imagem do que tá acontecendo ali. No filme a gente já tem uma imagem mostrada ali na nossa cara, com cores, com fotografia. Então isso influencia muito na diferença da interpretação, de como a gente recebe a cena. Aí fica a questão, como isso vai ser mostrado na série? Como isso vai ser construído? A intenção desse episódio não é comparar livro com filme de uma forma que veja demérito nas diferenças nem nada do tipo, sabe? Mas é só pra ilustrar realmente a diferença de como a história foi contada, como o filme queria seguir uma proposta ali, né, para toda a família, uma coisa divertida e tal, e acabou suavizando esses acontecimentos. Quando o Harry vai jogar sua primeira partida de quadribol, por exemplo, ele sofre uma tentativa de assassinato. Aquilo é uma tentativa de assassinato. O Quirrell tá tentando derrubar ele da vassoura pra matar o moleque. E no filme a cena também ganha um tom cômico, pela forma que a vassoura mexe, do Harry ficando pendurado ali. Não quer dizer que no livro isso não aconteça, mas eu volto a dizer, é a forma como a gente tá lendo ali a cena, né? Eu lembro quando eu li isso a primeira vez, o momento era de tensão pra mim, eu não tava achando graça daquilo. Enquanto o filme traz um lado mais cômico. E cômico que eu tô querendo dizer não é aquela coisa, nossa, comédia, tá fazendo piada. Não é isso. Mas, o jeito que a Hermione vai lá e acende o fogo na capa do Snape, a forma que eles caem na arquibancada ali, isso é mais cômico. E aí, volta a dizer, a fotografia também tem grande responsabilidade nisso, porque ela é uma cena bem colorida, bem enérgica. E aí eu faço a mesma pergunta da cena anterior. Como isso vai ser mostrado na série? Como que vai ser retratado? Porque tem toda uma investigação por parte do Dumbledore depois disso. No filme não mostra nada disso, mas tem toda uma investigação do Dumbledore, do que aconteceu ali, quem tentou matar o Harry, você entendeu? Tanto que o Snape apita o jogo seguinte, que é contra a Lufa-Lufa, por ordens do Dumbledore. O Dumbledore já tinha mandado lá no início do ano o Snape ficar de olho no Quirrell. Então tem todo um bastidor ali de coisas que não é mostrado e que na série vai ser. Isso aprofunda mais a história, deixa mais pesado. Outro momento no livro também, que é praticamente uma cena de terror, assim, é a detenção na Floresta Proibida. No filme é completamente diferente, né? O Ron nem tá nessa cena no livro. Quem tá é o Neville, o Draco, a Hermione e o Harry. O Ron tá na ala hospitalar, porque ele foi mordido pelo Norberto na mão. E no filme, apesar da cena ter momentos de tensão, ela também tem momentos puxados pro humor. Enquanto a narração no livro é mais tensa. É um momento que envolve morte, corrupção, desespero. Então, visualmente, existe muito espaço pra explorar isso de forma mais pesada. Porque no fundo também é isso que a gente tem que analisar. Não como a cena foi no filme, ou como ela é no livro, mas como ela vai ser na série. O espaço que tem pra fazer aquilo na série, pra interpretar aquela cena na série. Outro exemplo é o confronto final do Harry com o Voldemort, ali onde tem o espelho de Ogezete. No livro é muito mais tenso. No filme tem a maioria das coisas que tem no livro. Tem o Quirrell revelando o Voldemort ali, atrás da cabeça,
né? Mas é um confronto mais rápido, mais leve, mais suavizado. No livro, esse momento da revelação do Voldemort carrega um tom bastante de terror, o que vai muito além da aventura que é associada ao primeiro livro, né? Ao primeiro filme. A gente tem essa imagem, nossa, uma aventura mágica. Sim, tem os elementos, mas também tem esses elementos mais pesados. A morte do Quirrell, por exemplo, é muito pesada no livro, muito pesada. Quando o Harry toca no Quirrell, ele não vira pó, igual o filme mostra ali, vira pó instantaneamente, sem sofrimento, sem nada. No livro, o toque do Harry faz com que o Quirrell fique com bolhas, queimaduras na pele, e ele é deixado pra trás pelo Voldemort agonizando até a morte. Isso é muito mais pesado do que virar pó, porque embora virar pó seja, tipo, pô, virou pó, morreu. Todo mundo entende que morreu, né? Mas o livro mostra o cara em agonia ali, morrendo, tá ligado? Então a série tendo mais tempo, ela vai desenvolver a tensão, ela vai desenvolver a atmosfera da cena de uma forma mais aprofundada, ela vai explorar toda a construção do mistério em torno do Quirrell e dá ainda mais impacto para a revelação, que desde o livro já reúne esses elementos clássicos do terror corporal e do suspense. Além disso, a história também tem como tema, por mais que não seja o principal, mas um tema que é muito recorrente, muito presente ali, a Pedra Filosofal, que vai muito além do objeto mágico em si, que dá poderes extraordinários. Ali no livro a gente descobre que o Nicolau decidiu destruir a pedra depois de conversar com Dumbledore, que ele vai morrer, ele aceita a morte, o fim da vida conscientemente. E aí o Harry conversa com o Dumbledore ali na ala hospitalar, e o diretor explica que eles tinham elixir da vida o suficiente para pôr os negócios em ordem, e depois iam morrer. E nesse momento surge uma reflexão muito marcante na história, que o Dumbledore diz que para uma mente bem estruturada, a morte é só a aventura seguinte. Em vez de apresentar a imortalidade como um objetivo desejável, o livro propõe uma discussão sobre aceitar o fim da vida como algo natural, que é um tema muito maduro para uma história protagonizada por crianças. Então a série vai se aprofundar isso e expandir mais do que a gente vê, por exemplo, com o Dumbledore investigando as tentativas de roubo da Pedra Filosofal, desde o roubo fracassado ali ao cofre 713, escondendo a pedra, toda essa subtrama ali vai ser explorada. Como ela vai ser explorada, talvez justifique também essa classificação de 14 anos. Então os produtores já afirmaram que a série vai ter mais tempo, a proposta é adaptar os livros com mais fidelidade e espaço para desenvolver as situações e personagens. Então muitos acontecimentos que nos filmes, por uma questão de tempo mesmo e de proposta, acabaram sendo abordados bem rapidamente ou nem sendo abordados, não recebessem o peso que eles precisavam. A infância sofrida do Harry, o clima de ameaça constante, o suspense envolvendo Voldemort, a Floresta Proibida, o confronto com Quirrell, tudo isso vai ganhar muito mais tempo de tela, ser muito mais aprofundado e explorado. Eu sei, existe essa tendência da gente lembrar de Pedra Filosofal como uma coisa super mágica, leve, mas não é, definitivamente não é. Tem toda a magia, mas não é leve, não é essa coisinha leve e super tranquila que tá no imaginário das pessoas. Isso se deve muito ao filme, como o filme foi feito. Esses assuntos mais sensíveis estão desde o começo do livro. Abuso, abandono, luto, assassinato, preconceito, medo, sacrifício. O livro tem essa atmosfera mais pesada. Então, em uma adaptação de 8 episódios, com 8 horas, para se aprofundar nas coisas, explorar melhor as coisas, justifica essa classificação de 14 anos. Agora, a questão é, será que essa será a classificação no Brasil também? Porque pode ser diferente. Nos Estados Unidos, Cálice de Fogo era 13 anos com supervisão dos pais. No Brasil era 10 anos. Então não sabemos como vai ficar aqui no Brasil. Mas agora falando o que eu penso a respeito disso, porque isso daqui que eu fiz foi uma análise meio técnica de tudo que tem na história, né? Em comparação, livro, filme, como pode ser abordado na série. Mas a minha opinião sobre é que eu fico, de certa forma, contente, porque isso quer dizer que eles vão realmente explorar as coisas com um pouco mais de seriedade e profundidade na história. Fico só imaginando as próximas temporadas, qual seria a classificação indicativa, se a segunda temporada se manteria ali com 14 anos, a terceira já aumentasse um pouquinho, a quarta ali fosse para 16 ou alguma coisa do tipo, ou se manteria nessa linha. O que você acha? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, seu comentário é sempre muito bem-vindo, desde que forma respeitosa. Deixa o like se você gostou desse episódio, compartilha e a gente se vê no próximo aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.